Olá, boa tarde a todos ou boa noite a todos, enfim, independente da hora que você está vendo este vídeo. Aqui quem vos fala é o narrador clássico e hoje eu vos trarei um tema que muitos estavam me pedindo há um tempo já aqui no canal, me cobrando na verdade e, né, como promessa é dívida, trarei hoje, que é lobisomens, mitos e verdades, né? Já fiz sobre vampiros, né? E hoje será sobre eles, os licans ou licantropos ou lobisomens, como são mais conhecidos. E vou estar trazendo aqui, esclarecendo alguns mitos e verdades sobre essa espécie tão enigmática que muitos têm curiosidade. Muitos inclusive acham que são lobisomens, mas não são. Enfim, isso é papo aí para um outro vídeo. Antes de mais nada, né, você que está chegando nesse canal agora, que caiu de paraquedas aqui, peço humildemente que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like, o joinha, compartilhe o vídeo, comenta aí o que é que você está achando. Ajuda aí o narrador a aumentar essa corrente, a gente levar aí o conhecimento do sobrenatural e do ocultismo para o Brasil e para o mundo. Pessoal, o narrador aí tá começando a ser assistido em outros países também. Pessoal aí de Moçambique, Paraguai, Portugal, estão começando a assistir e o narrador tá ficando internacional, rapaz. Pensando que a gente é fraco, é? Mas enfim, de qualquer forma, dá essa força aí pra gente. Sem mais delongas, então vamos ao vídeo. Lobisomens ou licãs, essas criaturas tão fascinantes e tão misteriosas ao mesmo tempo, escondem seus segredos e tem muitas lendas a respeito desses seres, né? Mas como muita gente tem dúvidas a respeito da espécie em si, eu vou me abster de falar da história. Eu vou fazer um outro vídeo a respeito da história dos lobisomens, assim como dos vampiros e dentre outras criaturas sobrenaturais, certo? Mas para começar aqui o nosso vídeo de mitos e verdades sobre as criaturas, vamos aí ao primeiro mito que muita gente acredita e esse aqui é bem conhecido, né? Que é sobre a lua cheia. Lobisomens só se transformam na lua cheia, narrador? Mito, pessoal, isso é mito. Não, 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 não. Lobisomens reais, né, reais, não é o seu amigo peludo que esqueceu de se depilar, mas lobisomens verdadeiros, eles se transformam, eles têm controle sobre a sua transformação, os originais, né, os puros sangue, que eu vou explicar mais à frente. Eles se transformam a hora que eles quiserem. A lua não tem influência sobre a transformação. Esse mito da lua cheia foi criado na época da Idade Média, quando as caçadas, né, quando os caçadores de monstros, como eram conhecidos, eles tinham-se o mito de que à noite e seus mistérios, tanto a lua cheia ou a lua de sangue, era responsável pela transformação dos homens em lobisomens. Eles não sabiam da mordida, que o vírus era passado através da mordida ou a maldição, como eles conhecem, e associavam à lua cheia, né? Muito disso se tem porque a lua cheia ela influencia as marés, certo? E como o ser humano, o corpo do ser humano é composto aí de 60 até 80, 75, 80% de água, né? O comportamento de algumas pessoas era muito afetado durante a lua cheia. Algumas pessoas ficavam mais agressivas, outras ficavam mais perturbadas, né? Geralmente pessoas esquizofrênicas ou com quadros de epilepsia tinham ataques muito mais fortes durante a lua cheia. E também era muito comum algumas pessoas despertarem um desejo sexual, a pessoa querer fazer sexo com muita frequência durante a lua cheia. Então, devido a isso, criou-se a teoria, né, o mito de que a licantropia, ou seja, a transformação, ela acontecia durante a lua cheia, mas isso não é verdade, né? Então vai ser o primeiro mito sobre eles. Segundo mito, né, mito ou verdade aqui sobre os lobisomens, é verdade que dá para se transformar em lobisomem através de pacto ou ritual ou qualquer outro tipo de artifício?
Não, isso aí é mito. Hahaha. Sei que você aí, garotinho que tá assistindo o canal do narrador, tava doido pra que eu dissesse que sim, né? Eu sei, mas infelizmente não, pessoal. Não é bem assim que funciona. Assim como no caso do vampirismo, a licantropia, para você de fato ser transformado em lobisomem, primeiro você tem que encontrar um, né? O narrador, você tem que encontrar um lobisomem real, certo? E esse lobisomem tem que te morder. Ou fazer uma transfusão sanguínea, ou passar de alguma forma o vírus da licantropia para você. E isso geralmente é feito através da mordida. É a forma mais conhecida, comum e que se tem conhecimento. É muito difícil um lobisomem aceitar de livre e espontânea vontade fazer uma transfusão de sangue com você. Ele vai estar passando aí o vírus para você. E dependendo da sua resistência, né, do seu corpo, você pode até ter muitos problemas aí com isso. Muitos nem sobrevivem, certo? Então a mordida é que carrega esse vírus, né? No caso que seria a maldição, que o pessoal tanto gosta de chamar, né? E causa a mutação, ou seja, causa a transmutação, né? A alteração do DNA, transformando assim o humano em um licantropo, ou seja, um ser metade homem e metade lobo. Mas lembrando que essa forma lobo, ela é por algumas horas, ela não é temporária, certo? Não, ela não é, ou perdão, não é permanente, certo? Ela fica por algumas horas, depois o humano volta ao normal. Nesse caso aí ele consegue sim se transformar após a mordida, somente pela mordida. E um outro detalhe muito importante, é necessário sobreviver ao ataque, porque geralmente os ataques de lobisomem, as vítimas ficam despedaçadas, então não tem muito o que fazer, não tem corpo para sobreviver, para passar a maldição adiante. É difícil acontecer também uma proliferação da espécie de lobisomens devido a esse pequeno detalhe, tudo bem? Esclarecendo aí para vocês. Terceira enquete aí, terceira pergunta que eu recebo muito sobre a espécie de lobisomens. Lobisomens, narrador, são imortais? Eles sobrevivem ao tempo, como os vampiros? Como é que funciona isso? É verdade ou não? É mito, pessoal, certo? Lobisomens não são imortais. Eles têm o que o lobisomem tem, na verdade, é uma coisa chamada longevidade. Mas não são todos os lobisomens, são alguns apenas, certo? Os lobisomens que descendem, ou que de alguma maneira conseguiram ou que foram transmutados por um puro sangue, ou um Ordoá, que nem tem mais essa espécie, estão praticamente extintos, né? Eles conseguiam viver até mais de 100 anos. Né? Algumas fontes dizem que até os 120 anos, mas isso aí eu particularmente não cheguei a ver um exemplar com mais de 120 anos ainda assim nas suas capacidades totais de força. Mas há relatos sim de lobisomens que ultrapassaram 100 anos de idade. Mas o mais comum é que eles vivam até os 60, no máximo 70 anos de idade. Eles não têm uma longevidade, uma expectativa de vida muito grande devido a essa bactéria, esse vírus que os transforma, ele consome muita energia dos seus corpos. Então, geralmente na velhice eles ficam bem debilitados, bem magros, né? Então, você nem diz que aquela pessoa, que aquele homem, no caso, ou aquela mulher, seja da espécie lobisomem, porque eles não aparentam isso. Eles aparentam, eles têm uma aparência bem frágil, na verdade. Mas não se engane, não é porque eles são frágeis de aparência que eles não são perigosos. Então, se você está suspeitando aí de algum conhecido seu, aquele cara meio magro, meio esquisito, meio isolado, cuidado, ele pode estar te observando também. O próximo mito aqui na nossa lista, que o pessoal me pergunta bastante, né? Como reconhecer um lobisomem? Como é que eu sei, que eu identifico, né? Quais são as características que aquela pessoa apresenta que eu posso reconhecer como um parente ou um pertencente à espécie de lobisomem? Bom, algumas características são bem comuns, né, dentre todos, mas isso não é uma regra, pessoal. Vocês têm que entender que quando se trata de seres sobrenaturais,
Não existe uma regra pré-definida. Assim como os seres humanos, cada indivíduo ele é único e pode apresentar um comportamento um pouco diferente, pode fugir um pouco desse padrão. Então, eu vou estar dando aqui alguns macetes para vocês que geralmente a maioria apresenta, mas isso não significa que aquele que não apresente também não seja. É só para você ter uma noção aqui. Bom, algumas características, eu já até estava mencionando antes. Geralmente os lobisomens, né, eles são indivíduos esguios, um pouco mais esguios. Tem as mãos bem grandes, uma característica que em especial todos têm, né? Eles têm as mãos grandes e geralmente eles têm as mãos muito peludas, certo? Tanto a parte interna quanto externa. Então tinha aquele ditado antigo que eu acho que alguns conhecem, que eu acho que os seus avós falavam. Se quer identificar um lobisomem, olha para as palmas das mãos, elas são ásperas. Por que eles diziam isso? Porque geralmente eles têm pelo nessa região. É uma região que a maioria das pessoas não apresenta pelo, mas os licantropos sim, eles apresentam. Então eles tiram esse pelo, geralmente tiram com navalha ou com algum aparelho de barbear, um presto-barba da vida, e fica áspera essa região. Então é um local que, se você tiver ali um olhar clínico, né, você vai perceber que eles têm sim uma pele diferente. Outra característica, eles têm a pele um pouco pálida, os olhos um pouco mais profundos, né, um olhar um pouco mais profundo, soturno. Tem orelhas grandes, né, as orelhas são um pouco maiores do que o habitual. Isso se deve à característica animal da espécie, pois quando eles retornam à forma humana, alguns traços permanecem, assim como as mãos grandes, as orelhas e os olhos. Você vai perceber que os olhos de um lobisomem, na sua forma humana, ainda são muito presentes. São olhos como se fossem olhos de gato. Sabe aquele olhar de gato, aquele olhar um pouco mais afunilado, com a íris um pouco diferenciada e o restante do olho bem diferente, com um brilho diferente? É assim que são os olhos de um lobisomem, muito semelhantes a olhos de gato. Então, se você olhar para alguém, um homem específico, e ver esse olhar um pouco que lembra um pouco um gato, pode ser um indicativo de que ele pertence à espécie lobisomem também. Outra característica deles é o isolamento. Eles geralmente se isolam da sociedade devido à sua condição animalesca. Eles procuram se afastar por uma questão de segurança deles e dos outros, porque eles sabem que na sua forma animal eles perdem totalmente o controle. Então eles podem matar qualquer um que cruze o seu caminho, que tenha o azar de cruzar o seu caminho nesse momento, nessa hora que eles estão transformados. Então fica aí algumas características para vocês. Outra curiosidade, né, uma outra pergunta também que a gente recebe, que eu recebo bastante aqui, muito no canal e também aqui muito no grupo do WhatsApp. É verdade que a prata é letal para os lobisomens? Né? As balas de prata ou faca de prata é eficaz, é só você usar que resolve? Não, pessoal, não é bem assim que funciona. A questão da prata, ela não é muito mito, ela é mito e ao mesmo tempo não é. A prata, ela é um objeto santificado, certo? Isso advém desde das eras antigas, né? Desde que, se eu não me engano, 2000 anos antes de Cristo. E depois da crucificação ficou muito mais evidente, né? Como Judas Iscariotes utilizou aí, recebeu as famosas 30 moedas de prata pela traição de Jesus, né? De Jesus Cristo. Essa prata acabou se tornando meio que um metal amaldiçoado, se tornou um símbolo de traição contra Deus. Então a prata ela começou a ser vista como um metal que poderia ser utilizado, né, contra forças malignas, contra seres sobrenaturais. E não só contra lobisomens, mas contra vampiros também. Né? O pessoal utiliza a prata contra vampiros. E no caso da prata, ela não mata o lobisomem em si, não é a prata sozinha que faz isso, ela é utilizada como arma contra os lobisomens. Mas não é qualquer prata, você tem que consagrar essa prata, esse metal,
Geralmente se faz isso com uma vela que foi acesa durante uma missa do galo, ou durante 3 missas seguidas, ou então durante uma missa de sétimo dia. E essa cera da vela é derramada sobre essa bala, ou sobre essas balas, ou facas, ou flechas, enfim, o que for ser feito com o metal. E depois que isso é feito, é levada até um sacerdote e é abençoada. Aí sim, essa prata se torna uma arma mais letal contra os lobisomens. Mas mesmo após esse procedimento, para que a prata seja eficaz, você tem que atingir os órgãos internos, os órgãos vitais, coração, o cérebro, ou então decapitar, que seria o jeito mais rápido e mais eficaz de você conseguir eliminar um lobisomem, né? Até outro mito aí que a galera acredita que lobisomens só morrem com tiro. Não, pessoal, se você decapitar também, você pode matar com decapitação ou ateando fogo, porque eles não têm uma regeneração tão absurda quanto a dos vampiros, por exemplo. Eles têm regeneração, mas não chega a ser uma regeneração automática, uma regeneração instantânea, por assim dizer. E eles têm uma recuperação um pouco mais lenta. Você pode utilizar dessas formas, ou então você pode fazer uma armadilha, né? Você pode estar montando aí uma armadilha com pólvora, né? Porque tem pequenas partículas de prata durante a pólvora, e você pode acender essa pólvora com isqueiro, com fósforo, e na explosão, se você fizer um círculo com símbolos Anasazi, que são símbolos de proteção contra lobisomens, aí fica uma dica para vocês, e colocar isso em volta do lobisomem ou do clã, da tribo, você vai conseguir eliminar de uma só vez aí uma boa quantidade de licantropos. Então, é um recurso que muitos caçadores utilizavam na Idade Média e que alguns utilizam ainda hoje, né? Pois muita gente pensa 10 vezes antes de se aproximar de um lobisomem, ou ainda mais, ou de uma família, né? Porque eles são muito fortes. Eles têm uma força sobre-humana, uma força muito grande. Outro fato interessante sobre os lobisomens aqui. Lobisomens têm os órgãos internos mais resistentes, e isso é verdade. Muita gente me perguntava isso no canal e, e ainda não entendi o porquê, certo? Os órgãos internos de um lobisomem, eles são mais fortes, principalmente o seu fígado. Eles conseguem metabolizar o álcool de uma forma muito mais eficaz do que um fígado humano, ou seja, eles não raramente ficam bêbados, eles conseguem ingerir grandes quantidades de álcool sem ter problemas com isso. Da mesma forma, eles conseguem também ingerir grandes quantidades de calorias, né, quantidades absurdas de comida, sem alterar muito o seu peso, devido à necessidade constante dessa metabolização, do metabolismo ser muito acelerado e eles terem uma força sobre-humana, eles necessitam de reservas de energia, de muito carboidrato para poder ter energia para mover essas cargas. Ou seja, eles comem assim absurdamente, é como se fosse um boi comendo. É muita comida mesmo. E eles não engordam. É muito difícil você ver um lobisomem obeso ou um lobisomem que esteja aí com 200 ou 300 quilos, né? É coisa que eu ainda nunca vi até os dias de hoje. E, né, para fechar aqui a nossa sessão mitos e verdades sobre os lobisomens, uma pergunta que eu recebo, né, também direto, essa pergunta chega direto. Lobisomens podem ter filhos? Sim, pessoal, eles podem ter filhos. Lobisomens não são mortos-vivos, né? Os órgãos sexuais, né, os órgãos genitais funcionam normalmente. Inclusive, a espécie é conhecida por ter um grande desejo sexual. Eles são bem selvagens nessa questão do ato sexual. Então, eles sim podem se reproduzir, podem ter filhos sim. E a chance do filho nascer com o mesmo vírus é bem grande, inclusive, certo? A prole deles geralmente já nasce com os dons um pouco mais amplificados, né? E é uma gravidez bem dolorosa, diga-se de passagem. O parto de uma mulher que vai ter um filho de um pai lobisomem, por exemplo, ela sofre bastante, né? Geralmente o feto, se ele não for retirado a tempo, ele começa a consumir ali a própria mãe. Então é uma coisa bem complexa.
é que não é muito divulgada, pois, como eu sempre digo aqui no canal, a verdade geralmente não atrai muito público, o pessoal não gosta muito de saber dessa parte. O pessoal só foca na transformação e esquece dos prós e contras, né? Então fica aí a dica para você. E o bônus, né, que eu sempre estou colocando aqui no vídeo a respeito dos seres sobrenaturais, é que lobisomens não tem problemas com crucifixos, não tem problemas com alho, não tem problemas com solo abençoado. Eles só não conseguem atravessar locais, né, onde tenha sido feitos símbolos Anasazi. Se você tiver desenhado símbolos Anasazi, eles não conseguem atravessar. Ou então, se no local tiver alguém com uma clara evidência muito grande. Os lobisomens eles têm uma ligação muito forte com a natureza. Então, pessoas clarividentes, ou clareaudientes, ou médiuns, né, psicógrafos, eles conseguem, de uma certa forma, afastar os lobisomens. Certo? E, inclusive, o canto do galo, isso é uma curiosidade aqui, o canto do galo é extremamente agoniante para eles. Então, se você tem criação de galos aí, ou tem um galo em casa, ou um galo perto da sua casa, é muito bom porque você está protegido aí contra ataques de lobisomens. E um recado também, uma coisa que poucos sabem, é que recém-nascidos, crianças de colo são o prato predileto deles. Então, se você tem um filho pequeno que não foi batizado, a dica que eu dou é que você cuide para batizá-lo o quanto antes, pois ele está sendo rondado por lobisomens, acredite você ou não. Tem muitos relatos, muitas histórias de pessoas, principalmente no interior do Brasil, que já sofreram ataques, suas casas quase foram invadidas, né, por lobisomens devido à criança que está lá dentro não ter sido batizada. Né? Por isso que criou-se essa cultura, essa rotina de batizar os recém-nascidos para evitar esses tipos de ataques, certo? E, enfim, acredito, pessoal, que seja isso, as principais curiosidades e dúvidas que o pessoal tem a respeito desses seres. Espero ter me feito bem claro neste vídeo, então qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu sempre respondo todo mundo, tá bom? E reforçando aqui, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, ajuda aí o narrador a crescer, né? A gente tá chegando aí quase nos 300 inscritos, vamos aumentar aí essa corrente. Coloquei a meta aí para vocês, pra gente chegar nos 300 inscritos aí, se possível, até a primeira semana de setembro aí. E já tá chegando, né? A gente tá aí batendo quase essa meta, então vamos lá, pessoal, vamos engajar, vamos colocar. Mostra aí pro amiguinho, vamos repassar o conhecimento real aqui a respeito do sobrenatural. E pessoal, com essas palavras românticas aqui que eu vos deixo agora, é como sempre um prazer estar com vocês e até breve, meus pequenos. E lembrando, pessoal, que tem vídeo todo dia aqui no canal, então ativa aí o sininho para receber as notificações, tá certo? Enfim, agora é para valer. Com essas palavras românticas, me despeço de vocês aqui e até breve, meus pequenos.